Olha, matéria da Manuela de Moura, da nossa editoria de Brasil. Tá aí, ó. Flávio ironiza perguntas sobre reunião com Trump. Call to White House. Vamos saber o que é que tem a ver aí essa frase em inglês. Como eu disse, né, o senador e pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, ele fez essa ironia quando foi questionado a respeito dessa possível reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai acontecer na próxima semana lá em Washington. Ele foi questionado sobre o encontro, negou ter pedido essa agenda com o Trump e respondeu em inglês. Ele disse o seguinte, ó: não pedi agenda nenhuma. Call to the White House, disse ele para os jornalistas. Ele ainda continuou falando em inglês, afirmou que apenas o presidente norte-americano poderia confirmar ou negar a reunião. Ele falou, né? Call to the White House and ask him, what is this? If it is true or it's false. He's the only person that can talk about it. Que é que ele quis dizer aí, para quem não fala inglês. Ligue para a Casa Branca e pergunte a ele o que é isso, se é verdade ou se é mentira. Ele é a única pessoa que pode falar a respeito disso. Isso, claro, citando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele também aproveitou o Flávio Bolsonaro para provocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda em inglês, ele disse: I'm speaking like this because Lula can't understand what I'm talking about. O que é que ele quis dizer de novo em inglês? Eu estou falando dessa forma porque o Lula não consegue entender sobre o que eu estou falando. Isso, obviamente, ele disse em tom de deboche. Segundo a coluna do Igor, como eu trouxe agora para vocês, a do Igor Gadelha aqui do Metrópolis, o Flávio Bolsonaro deve viajar para Washington na próxima semana para esse provável encontro com Trump na Casa Branca, essa viagem dele que acontece entre os dias 26 e 28 de maio. Além dessa agenda com Donald Trump, ele vai ter outras agendas. O Eduardo Bolsonaro, o irmão dele, que está autoexilado desde o ano passado lá nos Estados Unidos, também deve participar. Ele, inclusive, é considerado como uma das pessoas que fez essa agenda acontecer, junto com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. E a gente, claro, vai acompanhar toda essa movimentação para trazer para você informações a respeito dessa viagem, tudo que deve acontecer. Afinal, a gente está acompanhando todo o desdobramento dessas revelações a respeito da relação entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. Os auxiliares do Flávio, eles afirmaram que esse convite teria partido do próprio governo dos Estados Unidos e, como eu disse, o Eduardo Bolsonaro, ele ajudou a articular a reunião junto com o secretário Marco Rubio. A expectativa é de que Eduardo Bolsonaro também acompanhe o irmão no evento. A viagem, como eu acabei de falar para vocês, está no meio dessa crise do Flávio Bolsonaro por conta da divulgação dos áudios em que ele pede dinheiro a Daniel Vorcaro para bancar o filme sobre o pai dele. E, de acordo com interlocutores do Flávio, a reunião com o Donald Trump serviria também para reforçar a imagem de Flávio como possível candidato alinhado ao presidente norte-americano, apesar da recente aproximação diplomática entre Lula e Trump. Você deve lembrar que, recentemente, o presidente Lula esteve em Washington, uma reunião que durou 3 horas, fugiu, inclusive, de toda a marcação, fugiu do tempo que era esperado de acontecer. E agora, nesse momento, Flávio Bolsonaro deve ir a Washington, deve se encontrar com Trump. E apesar de analistas políticos, como o próprio Igor Gadelha, acreditarem de que isso não deva trazer uma grande quantidade de votos, mas deva aí animar a base do bolsonarismo. E ó, agora Metrópolis fica por aqui. Eu volto amanhã, sexta-feira, a partir das 3h30 da tarde. Até lá dá tempo de você se inscrever no nosso canal, né? Então,